Finalmente é o dia de Inter, é o dia de enfrentar o Melgar, é o dia de buscar a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Todo mundo calmo, tenho certeza. Tenho certeza nada, tá todo mundo bem nervoso, tá todo mundo numa ansiedade enorme. Eu tenho certeza pro jogo agora dessa noite contra o Melgar no Beira-Rio. Olha, a semifinal se apresenta, a semifinal pode ser uma realidade. E aí a gente já tá vendo os outros confrontos, né? E aí fica aquela ansiedade, aquela vontade cada vez maior, né? De que chegue o jogo e que a gente defina logo a nossa situação na Copa Sul-Americana. Porque de um lado já tem Atlético Goianiense e São Paulo confirmados. Tá? Pô, São Paulo que perdeu de 2-1 pro Ceará no Castelão, mas ganhou nos pênaltis, né? E aí o Atlético Goianiense não teve nem, olha, não passou o rodo, né? Passou o carro por cima do Nacional do Uruguai com o Luizito Soares. E aí o Independente Del Valle tá ali, ó, bem tranquilo, esperando o Internacional ou o Melgar, tá? Você sabe, 1-0, Internacional vencendo, né? Tá passado, não interessa o placar da vitória. Qualquer empate, pênaltis, decisões pelos pênaltis. Ontem a gente teve decisão de pênalti, né? Na Copa Libertadores, teve decisão de pênaltis também na Sul-Americana. Era uma noite boa para tu ganhar um dinheirinho com a KTO. Então aproveita, cara, aproveita o cupom ERNEST, que dá 20% de free bet, e vem brincar com a gente aqui no meu canal, no Vozes. Enfim, cara, tem um monte de gente aproveitando os cupons da KTO. Beleza? O Mano tem o time praticamente definido, tá? O Mano tá com 99,9% de certeza de que ele vai com o Alan Patrick no meio, beleza? O Mano ele vai fazer o seguinte, ele vai botar Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e o René, o Gabriel Rufi com o Edenilson Depena, o Alan Patrick no início, para ter mais cadência de bola, para ter mais posse no meio campo, com o Wanderson e o Romero no ataque, beleza? Beleza, até por aí a gente já tinha falado sobre isso durante a semana, qual seria a estratégia dele, né? Retém a bola, segura o jogo, trabalha o jogo no meio campo principalmente, para então tentar fazer os seus gols e tentar fazer com que o Melgar não se projete muito pro ataque, né? Porque tem o Bernardo Cuesta, que é um cara perigosíssimo, né? Levou muito medo à zaga do Inter, à defesa do Inter lá em Arequipa, então o Inter vai estar muito precavido com esse jogador. Mas tem um outro cara, tem dois caras importantes, tá? Também nesse contexto de estratégia, tá? Um é o Mikael, tá fazendo a sua estreia entre os relacionados, tá? Porque tem questões importantes aqui que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, o Alan Patrick. Por que vai começar o Alan Patrick? Porque ele não tem condições do jogo inteiro, tá? E o Mano acredita que o início do jogo é mais crucial do que o final para ter o Alan Patrick. Tá? O Alan Patrick no sentido de construção de jogadas, né? Um cara muito mais criativo, um cara muito mais meia, camisa 10, do que, por exemplo, o Maurício, que treinou durante a semana. Mas tem o Maurício para o segundo tempo, tem o Mikael, que agora eu quero falar sobre isso com vocês, e também tem o Pedro Henrique, o Tyson e até mesmo o David, de repente, tá? Só que o Mikael também é o seguinte, o Mikael ele tá já há 10 dias aqui em Porto Alegre fazendo uma espécie de pré-temporada, voltou lá da temporada europeia, acima do peso, ele mesmo falou sobre isso, ele mesmo disse que estava acima do peso, tinha cometido alguns erros lá e não se cuidou durante as férias, tá? Ele ainda não tem condições de jogo, ele ainda não tem condições plenas de jogo, tá? Me disseram ontem que ele joga menos de meia hora e olhe lá, tá? O que seria interessante, porque é mais ou menos o que a gente precisa. O Romero também segura até o meio do segundo tempo, por exemplo, e daqui a pouco dá para fazer uma mudança de postura para uma eventual necessidade numa etapa final, né? E aí, o que me disseram é o seguinte, o Mikael é o cara do chute de fora da área, é o cara de mais força, é o cara para segurar zagueiro, é o cara para fazer pivô, é o cara para daqui a pouco abrir possibilidades num segundo tempo e não
como o Romero, que é um cara que vem mais com transição, é um cara que tem um pouco mais de habilidade vindo dos lados ou até vindo do meio, né? Porque o Romero era ponta, já falamos sobre isso também aqui, né? O Romero era ponta e passou a jogar como centroavante. Então é uma possibilidade do Mano mudar o jogo. O Pedro Henrique e o Tyson também. Tyson, inclusive, que teve o nascimento de seu filho agora ontem, né? Na quarta-feira, deve estar motivadaço também, né? Botou nas redes sociais. Olha, parabéns pro Tyson, que ser pai, cara, e ter um filho é maravilhoso. Tá? Então, um forte abraço pro Tyson aí. O Tyson, ele vai ter a oportunidade também, então, ao meio do segundo tempo, de também ser uma opção do Mano, junto com o Pedro Henrique. Então, o Mano, ele tá entendendo uma estratégia de que ele pode mudar o jogo com novas peças e com um pouco mais, não só de qualidade, mas até de velocidade, porque o Pedro Henrique bota velocidade, o Tyson é um cara que conduz muito mais a bola também, tá? Então, é importante a gente salientar isso aí. Tem a informação que eu trouxe ontem lá da questão da Itália, né, do Caio Vidal, tá? O Caio Vidal é isso aí. Até o dia 1º de setembro, a janela lá tá aberta, tá? Então, ainda vai rolar muita água por baixo dessa ponte, tá? A questão é, o Genoa da Itália tem interesse no Caio Vidal, o Internacional tá tentando fazer uma venda e não um empréstimo, porque o contrato dele vai até o final de 2023. Então, assim, ó, tem essas duas informações novas, tá? O valor seria na casa do 1,5 milhão de euros, tá? 1,5 milhão de euros. O Genoa hoje que pertence ao mesmo time que comprou o Vasco agora, né? Fez a SAF com o Vasco, a 777 Partners, né? Então, é uma questão que o Inter ainda está conversando com os caras lá para saber o quanto eles estão dispostos a pagar pelo Caio Vidal. E por último, cara, eu já tinha trazido aqui, tem uma polêmica, né, envolvendo o Índio nas redes sociais, que o Índio processou, né? O Índio foi à justiça contra o Fabiano Estrela, torcedor do Grêmio, que pegou e fez uma menção ao Índio, chamando-o de alcoólatra e de estuprador, tá? Os depoimentos eles foram feitos, tá? Eles já foram feitos. O Fabiano Estrela foi até o delegado fazer o depoimento dele. Tem algumas questões que eu não posso divulgar aqui, porque o caso está em segredo de justiça, mas eu conversei com o Matheus Marques, que é o advogado do Índio, tá? E o Índio agora vai entrar com queixa-crime. Essa polêmica envolvendo o Índio agora é o seguinte: Fabiano Estrela ele foi indiciado, tá? Ele foi indiciado por calúnia e difamação e agora vai provavelmente também responder sobre isso, né? Para então, o índio promete se manifestar a respeito, inclusive, agora nas próximas semanas, inclusive depois agora do jogo do Melgar, porque o Índio tá bem chateado com a repercussão, né? A repercussão negativa não é... Tu tem que ser muito irresponsável para falar um negócio desses na internet, né? Chamou o Índio de estuprador e chamou o Índio de alcoólatra, né? Isso, além de não ser verdade, tá? É uma quebra de conduta, uma quebra de caráter e inclusive abala, né, cara? Abala a pessoa Índio, que é um ídolo do Internacional, que é uma pessoa idônea, que é uma pessoa incrível, tá? Que não pode simplesmente pegar e ficar ouvindo esse tipo de coisa de qualquer pessoa, né? De qualquer cidadão aí e ficar quieto. Tá corretíssimo o Índio. Porque aí agora o Índio tem 6 meses para botar uma ação criminal quanto ao Fabiano Estrela, tá? Vai para o Poder Judiciário, né? O Fabiano Estrela, que eu já falei, foi indiciado aqui por essas questões aí de calúnia e difamação, beleza? Eu vou informando vocês desse caso, sim, para que todo mundo aprenda e todo mundo entenda que a internet não é terra sem lei, beleza? Esse menino aí, ele tem um históricozinho bem bom já de calúnias e difamações às pessoas e em alguma hora ele tinha que responder pelas palavras imbecis que fala, né? Tamo junto, valeu galera, um forte abraço para todo mundo.